Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos fazermos a prática do Evangelho e aprendermos como também fazer essa mesma prática nos nossos lares, né? Trazendo Jesus para o nosso lar, né? Jesus para a nossa casa mental e a nossa casa física também, pelo menos aí uma vez por semana, né? Bem, amigos, hoje nós vamos continuar no capítulo 11, no item 14, e eu estava aqui conversando com a Maria Tereza, nossa amiga que participaria com a gente. Ela infelizmente não está conseguindo entrar. Eu vejo que ela entrou agora. Maria Tereza, vamos ver se a gente consegue, tá? Se a gente conseguir sobre esse tema, e se não também sem problema, né, amigos? A gente sabe que esses imprevistos de internet acontecem. Enquanto a gente vai tentando trazer aqui a Maria Tereza, acabou de chegar. Que coisa boa. Oi, querida. Mexe daqui, mexe de lá. É isso, né? É um desafio para todos nós, viu? De vez em quando o Instagram apronta algumas aqui com a gente e a gente vai com muita paciência lidando, né? E eu quero te dar muito boa noite, te agradecer por estar aqui com a gente essa noite. Boa noite. Boa noite, Muito querida. bom estar aqui. Que Eu não sou bom. tão tecnológica como vocês são, mas estou aqui. Que alegria. Vou dar boa noite também para os amigos que estão chegando por aqui com a gente. O seu Gilvan, a Miriam, a Isa, Nelly, Dona Olga, lá de Brusque. Boa noite, amiga. Também a Idene, a Suzana, a Paty, o Anthony, né? A Cláudia também está aqui com a gente. A Gi também, a Gisela. Muito bom estarmos juntos mais esse domingo, gente. E vamos fazer então o Evangelho seguindo o roteiro que a gente segue todo domingo aqui, né? Que nos é ensinado e está lá registrado em várias obras da nossa doutrina, né? Algumas edições do Evangelho trazem esse roteiro para a gente. Então a gente faz uma prece inicial, fazemos a leitura do trecho que a gente vem a comentar, né? Teste os comentários de vocês também são muito bem-vindos. É muito bom quando a gente recebe perguntas, quando a gente recebe comentários, porque esse é o evangelho da nossa associação, de todos nós. E nós encerramos com a prece final, encerramos com uma breve radiação também, né? Que fica aqui para a gente como uma prática, né? Desse evangelho para a gente seguir, como eu falei, nas nossas casas, uma vez por semana, num dia, num horário escolhido aí por você. Quem tiver uma aguinha do lado também é sempre muito bem-vinda, né? Porque esse é o momento que a gente está mais próximo do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião, e aí a nossa aguinha vai sendo também fluidificada, né? E a gente vai se sentindo cada vez mais em paz. Bem, Maria Tereza, posso te fazer o convite de fazer a nossa prece de abertura? Pode ser? Pode ser. Obrigada. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, envolvendo todo o planeta terreno nessas vibrações do advento de Natal. Comemoramos, Mestre, a sua presença, a sua estada, quando deixou para nós todos esses ensinamentos que estamos tentando levar a efeito. Agradecemos a sua generosidade em ter estado conosco, agradecendo o seu coração generoso que nunca desiste de nós. Agradecemos, Jesus, por todos os dias da semana em que temos a oportunidade de, juntos, em seu nome, levar esta palavra amiga a todos aqueles que também conosco comungam do ideal de espiritualização rumando ao reino divino. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, amiga. Boa noite para o pessoal que foi chegando aqui com a gente também. Eu vejo que o Murilo está por aqui, também a Rose. Boa noite, gente.
Vamos então fazer a leitura do item 14, lá no capítulo 11, Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Tem mais 2 parágrafos, a gente vai dar uma pausinha aqui para poder conversar e comentar. É um texto de Elisabeth de França, psicografado em Havre, em 1862. E eu queria começar, Maria Tereza, te perguntando, né? Você tem um estudo e uma prática profunda sobre esse tema, né? Há muitos anos, há muitas décadas, né, de atuação na nossa casa, através da URI, né, da IUP. Então, eu queria te perguntar como é que a gente consegue, né, trazer para as nossas vidas esse ensinamento da caridade para com os criminosos. Hoje, né, através do AEUP, o atendimento espírita nas unidades prisionais, nós conseguimos, né, embasados pela Federação Espírita Catarinense, também com a participação ativa da URI, da primeira URI, conseguimos um espaço significativo. Claro que não foi recentemente, é um trabalho, como disse Emília, que já vem de algumas décadas, tendo como berço a Associação Espírita Fé e Caridade, e que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, e estamos hoje num patamar bastante significativo, através das visitas presenciais, através dos livros que chegam àqueles que estão privados de liberdade, através das cartas, um programa chamado Cartas Fraternas, em que eles se comunicam com alguém do grupo ELP. Esse trabalho, né, ele começa agora a sensibilizar a comunidade espírita, porque muitos companheiros trabalhadores espíritas nem conheciam esse trabalho. Nós começamos a divulgá-lo através de palestras nas casas espíritas, justamente usando essa página da Rainha França, justamente usando essa página para inspirar os palestrantes a desenvolver essa divulgação, a falar sobre esse assunto que encontra um certo tabu, né, mesmo dentro da comunidade espírita. E, né, nós, quando vamos até lá,
não só eu, mas todos os demais companheiros, nós vamos realmente imbuídos desse sentido de caridade, mas não é aquele sentido assim de eu sei mais, eu conheço alguma coisa de espiritismo e vocês, né, que estão privados de liberdade, não conhecem. Vocês não sabem nada sobre isso e nós vamos justamente tentar convertê-lo. Não é esse o sentido, né, da prática de caridade que a gente desenvolve. A gente entende, eu entendo caridade com um sentido assim bem mais amplo, é um modo de vida, é uma maneira de se colocar no mundo, é uma prática de vida. Quando ela fala na benevolência, é o movimento do bem a ser feito, não só para no sentido material ou no sentido de dar uma palavra para poder consolá-lo, mas é mostrar para ele ou para ela que ela que eles são irmãos de caminhada, são companheiros, filhos do mesmo pai, de jornada terrena, e que, por algum motivo, que não nos cabe julgamento, eles estão nessa situação privando-se da liberdade, né, por um motivo de infração social e tiveram, então, que obedecer a essa situação. Mas que continuamos irmãos, continuamos companheiros de jornada terrena, porque aquela infração que eles cometeram, uma infração que foi vista, é grave, sim, é grave, mas é uma infração que foi vista. Mas quantos de nós, né, que estamos livres, teoricamente, podendo ir e vir, também cometemos muitas infrações. Ah, pode ser mais leve? Pode ser. Não estamos fazendo nenhum juízo disso. Mas cometemos infrações que só Deus é que consegue perceber em nós. As outras pessoas não conseguem. Pode não ter o mesmo peso da infração que ele cometeu, sim, mas são infrações que, de alguma maneira, elas criam embaraço, né, às leis divinas. Então, nós não temos nenhuma possibilidade de nos arvorarmos em juízes para ficar condenando ninguém. Então, esse sentido da caridade que ela dá aqui, né, é um sentido que eu gosto muito, porque ela amplia, né, ela consegue, quando ela coloca assim, uma fraternidade completa, é o sentido que eu também entendo. Uma fraternidade completa. Realmente a gente se esmerar, tentar fazer, né, um exercício de fraternidade. Isso que é, para mim, ser caridoso. Sim, muito bom essa reflexão, Maria Tereza. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho também do histórico e da prática, né, do trabalho tão importante da EUP. E, bem, são muitas perguntas que eu tenho aqui, mas eu acho que uma delas é em relação ao que a Elizabeth de França nos traz sobre a prece. Que ela diz que uma das coisas que a gente pode estar fazendo é a prece por essas pessoas que estão, né, privadas de liberdade, ou que às vezes não, né, pode não ser exatamente o caso, mas estão em crime, estão, né, em algum momento se desviaram da lei do homem, ou a gente pode até ampliar e pensar na lei divina, né? E que a gente nunca deve julgar, mas que a prece seria um caminho aí de exercitar essa caridade. Aqui no Evangelho mesmo, lá no capítulo 28, mais adiante, a gente vai ter um exemplo, né, uma sugestão de uma prece para os criminosos, né? Mas eu queria te perguntar como é que é visto, como é que funciona, né, esse exercício da prece
para esses irmãos, né? Basta a gente colocar nas nossas orações, nas nossas irradiações, esse pensamento por aqueles que estão nos presídios, né? Como é que você nos sugere fazer? Sim, nós temos, no próprio AEUP, nós temos um grupo específico de segunda a sexta, às 18 horas, nós nos reunimos para fazermos uma irradiação e aproveitamos para fazer um estudo também, aproveitamos o tempo para fazer um estudo. Atualmente estamos lendo Depois da Morte, do Leon Denis, e fazemos essa irradiação, cada dia um trabalhador faz, justamente assim, pensando exatamente neles, assim, no que eles, não só assim, mecanicamente, mas procurando entender, fazer um movimento de empatia, procurando entender os sentimentos que eles estão, né, vivenciando naquele momento, como a tristeza deles, a família que ele de alguma maneira preza e está longe. Então, assim, é uma irradiação que não é mecanicamente apenas para a quem está numa penitenciária ou num presídio, mas que procura entender os sentimentos dele. Assim também eu penso que deve ser as nossas orações, e com relação a qualquer tipo de oração, mas especificamente nós estamos falando hoje dos chamados criminosos. Uma oração em que não só pensando nos sentimentos dele, mas no nosso próprio sentimento. A gente precisa sentir que vibra o coração para com eles que estão em uma falta social, uma falta também que atenta contra a lei divina, mas nós sentindo, e aí eu entro novamente com essa fraternidade que caracteriza a caridade, de nós sentirmos que eles estão precisando pelo nosso transmissor, pelos fios transmissores do nosso pensamento, eles estão precisando receber essa carga de energia, tá? Porque muitas vezes a gente percebe assim presencialmente o quanto eles lutam com eles mesmos, porque eles querem fazer alguma coisa para poder se movimentarem ao contrário daquela situação que eles vivenciam, mas a vontade, muitas vezes, é uma vontade muito frágil. Então, quem sabe a nossa prece pode fazer ir pelos fios, né, de transmissão do pensamento e dar aquele choquezinho benéfico, né, para que eles, quem sabe, possam despertar para novas possibilidades, né? Então, acho que a gente não se cansa de fazer a oração, mas não mecanicamente, sempre com um vibrante, imaginando também o sentimento dele. Muito bom. Maria Tereza, eu vou deixar também uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando por agora: Alexandre, Elaine, Neuza, Alan, Helena, Carlos também. E, pessoal, o seu Gilvan comentou aqui com a gente um ponto que eu queria trazer também, que a Elizabeth França nos traz. Ele diz que no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta dos Espíritos é que não, que cumpre-nos, né, fazer o bem no limite de nossas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Deus Gilvan nos diz que há infração à lei divina que não são sancionadas pela lei humana, né? Não praticar a caridade é um exemplo.
Então, bem colocado, seu Gilvan, porque ele diz aqui, quando pensa nos apenados, lembra quantas vezes ficamos em casa sem nada para fazer, né? Que agonia isso pode provocar para a gente, né? Então, imagina ficar no lugar deles, né? Sem qualquer perspectiva, né? De se liberar dessa situação, né? Realmente é uma situação muito complicada. Tem um texto, gente, no capítulo 9 do livro Alvorada do Reino, uma mensagem de Emmanuel, trazida através de Chico Xavier, que se chama Prisão. E eu queria deixar aqui a recomendação para quem está acompanhando de procurar essa mensagem e ler no momento que estiver intencionando essa prece que a Maria Teresa está nos indicando, que é uma prece de sentimento, né? Porque o Emmanuel, ele nos chama a mentalizar. Ele vai descrevendo a situação, né, de uma criatura, de uma pessoa recolhida à prisão, né, para relacionar-lhes os aflitivos problemas. Então ele diz que quase sempre chora sem lágrimas, sob o azorrague, né, do remorso, azurzir-lhe o espírito. Então são palavras assim, mas né, eu até fui procurar os significados aqui para a gente entender, né? Então ele está dizendo assim, esse padecimento moral, essa dor na alma, né? A machucar o espírito mesmo, né? Essa pessoa arrependendo-se tardiamente da culpa que poderia ter evitado a preço de complacência. Dia e noite o relógio assinala-lhe os instantes amargos que se acumulam em cristalizações de angústia, que frequentemente raiam no desespero, né? Então, Emmanuel no final nos chama, né? Recorda que em tudo somos acalentados pelo amor incessante da providência divina. E sigamos em frente, lembrando-nos de que, além da noite, o sol brilha sem sombra por mensagem de Deus, bradando a plenos céus a vitória da luz. Então, é uma mensagem que nos ajuda a lembrar, né? Assim como a Suzana está nos dizendo aqui, todos somos devedores, é verdade, mas também nos lembra que todos estamos no caminho, inclusive estes nossos irmãos que, né, possam estar em erro ou estejam privados de liberdade. E é sobre isso, Maria Teresa, que eu queria te perguntar em seguida, sobre né, essa forma nossa de agir, né? Quando a gente, por vezes, vê o erro ou né, tem as notícias que, enfim, infelizmente, né, às vezes são bastante exaltadas, né? O erro é bastante exaltado, a pessoa, às vezes, no seu pior momento é bastante exposta, né? Você trouxe um texto para a gente que está lá no nosso blog, da afc.org.br, gente. Entrem lá no blog da associação, que tem textos maravilhosos, muitos textos da Maria Teresa também, ela contribui bastante para o nosso blog, e um deles é sobre a pena de morte. E a Elizabeth de França nos diz aqui, com todas as letras, gente, ela diz assim, ó, não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra, a morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Quem diria ele, se visse esse infeliz perto de si? Então, essa pergunta que a Elizabeth faz, eu queria te fazer, Maria Tereza. Como, né, como a gente responde essa pergunta? Quem diria Jesus? Né? Que fez Jesus quando ele teve presente, né, encontrou-se, né, inclusive no seu momento derradeiro, com pessoas que tinham cometido crimes aos olhos do homem, né, que estavam sendo punidos. Então, como é que a gente desenvolve em nós esse olhar, né, caridoso para com essas pessoas? Tem um texto do Emmanuel, no Pão Nosso, que chama Pecado e Pecador, em que ele comenta assim que muita gente acha que aquele homem que está caído, né, que o chamado criminoso, infrator, enfim, que ele deve ser aniquilado. Mas ele lembra, Jesus não adotou essa diretriz, isso que você está acabando de falar. Ele considerava, dirigindo-se para aquele agressor, para aquele infrator, amorosamente, ele procurava ver nele um enfermo infeliz, mas não tirava dele, não subtraía dele as possibilidades da eternidade, da imortalidade.
Tanto é que quando estava ali na cruz, naquela frase famosa ali com o ladrão, ele não desprezou o ladrão, ele não subtraiu o ladrão das possibilidades da imortalidade, né? Então, ele amorosamente, ele levantou, né, esperança para aquele infrator. Então, podemos também considerar, como Jesus, que é uma alma adoecida, é um enfermo infeliz, mas que nem por isso ele não tem jeito. O Emmanuel ainda coloca que se lute contra o crime, mas que se ampara a criatura que se enredou, né, nas malhas tenebrosas do crime, seja ele qual for. Não é o crime aqui, estou ampliando, não é apenas o crime de tirar a vida, qualquer outro crime, né? Então, isso tudo que a gente está comentando está justamente dentro dessa possibilidade que a Elizabeth argumenta do desenvolvimento da fraternidade, né, desse acolhimento. Na Revista Espírita, uma mensagem é de fevereiro de 1864 e a outra mensagem na Revista Espírita é de novembro de 1863. Duas mensagens diferentes que Kardec recebeu através de carta de duas pessoas, né, privadas de liberdade, com ações, com infrações diferentes, e eles falando para Kardec, né, o considerando, né, como alguém que organizava ali, né, o conteúdo espírita, dando para ele uma satisfação de que os livros que eles dois, em prisões diferentes, né, em unidades prisionais diferentes, que os livros que eles receberam, entregues lá por alguém que os visitava, que estava fazendo, narrando para o Kardec o efeito que aqueles livros, né, livro dos Espíritos, Evangelho também, o efeito que estavam fazendo na vida dele, dos dois, né? E eles diziam isso assim com muita propriedade, porque eles diziam que há poucos dias eles estavam achando que eles não teriam mais, que eles não mereceriam mais a condescendência divina, que eles não, falando a grosso modo, né, que, como a gente fala hoje, que não teria mais jeito para eles. Os dois falam em linguagem diferente, em palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. E o efeito que essas leituras fizeram sobre o ser, eles queriam dar, né, essa notícia para Kardec. Um deles até diz que no começo ele lia com incredulidade, mas pouco a pouco ele foi tomando gosto pela leitura e quanta coisa ele aprendeu, quantos planos eles estavam refazendo. Um deles comentou que ele já não conseguiria mais fazer a vida dele depois que saísse da prisão, sem levar em consideração os ensinamentos do Espiritismo que ele estava tomando conhecimento, né? Então, assim, é Jesus falando, né? Jesus no meio de todos, como ele vivia, com infratores, com pessoas que corruptas, por pessoas, na época, eram chamadas de má vida. Hoje nós temos má vida em todos os sentidos, né? Tudo que foge das leis divinas é considerado má vida. Coisa me chama muita atenção aqui na Elizabeth para que Deus permite tudo isso, né? Para que essas pessoas estejam junto conosco. Por que não permitiria o mundo
né? O mundo não é nosso com exclusividade, né? O pai, né, criou toda uma programação no universo de tantos mundos habitados ou desabitados, ainda primitivos, ainda desabitados, enfim, né? Por que essas almas não poderiam estar aqui compartilhando conosco? Porque elas têm um comportamento diferenciado? Olha, tem algum comportamento que às vezes nos chamam a atenção, mas o comportamento delas nos serve para algum ensinamento. É o fato da gente aprender a ser fraterno, é o fato da gente aprender a sermos irmãos propriamente ditos. Então, tem muitos ensinamentos que conseguimos aprender com a presença desses companheiros de jornada terrena. E eles também aprendem alguma coisa também, né? Aprendem. Nós temos nas unidades prisionais grupos espíritas, grupos de evangélicos, protestantes, grupos católicos, não importa. Não importa é que eles estejam em caminhos de aprendizados espirituais, isso é que importa. Se eles se afinam mais com outras crenças diferentes do espiritismo, não importa. Mas, com certeza, na doutrina espírita, né, há uma possibilidade de alargar um pouco mais a visão, né? Mas tanto nós aprendemos com eles, quanto eles aprendem com o restante da humanidade na convivência. Então, né, temos vantagens nessa convivência, temos dores também, temos tristeza também, mas temos a vantagem de novos aprendizados, uns aprendendo com os outros. Importante essa lembrança, viu, Maria Tereza? O Aurélio aqui nos diz que Jesus, infinitamente acolhedor, não endossa o erro ou o pecado, mas ama o pecador ou o equivocado. E ele dá o testemunho dele aqui, diz que é uma pessoa que passou por várias desventuras, das quais se arrepende, e sem um acolhimento fraterno, talvez não tivesse rompido esse ciclo. Então, uma última pergunta aqui, o nosso tempo já, né, o tempo do Evangelho no Lar mesmo, né, que a gente recomenda 20 minutinhos, meia horinha no máximo. Então, para a gente fechar, Maria Tereza, as pessoas que se sentiram aqui tocadas por esse trabalho, por esse chamado, né, de agir com mais caridade para com os irmãos apenados, os irmãos privados de liberdade, como contribuir com a EUP? Existe alguma forma, por exemplo, a doação de livros, você mencionou as cartas, né? Como fazer para contribuir com esse trabalho? Tá. Nós temos a doação de livros, que é permanente, né, porque cada unidade recebe, né, um encaminhamento de livros espíritas, então é um movimento bem grande. Nós conseguimos agora também, né, a última, vamos dizer assim, novidade, entre aspas, do ELP, com a juíza da capital, nós conseguimos implantar um programa fizemos um projeto, ela aprovou, para um programa de remissão por leitura. Então, nós escolhemos 20 ou 25 obras espíritas e oferecemos àqueles privados de liberdade, se querem, né, fazer parte do programa, eles leem uma dessas 20 e poucas obras, a escolha deles, e com isso eles conseguem fazer um ganho de 4 dias de remissão por obra lida. Para isso, eles precisam, tem critérios, claro, eles precisam preencher uma ficha de leitura, né, com vários protocolos ali, tem uma certificação de que eles fizeram parte do programa.
Então, independente disso, esses livros são exatamente aqueles que fizeram parte do projeto que foi aprovado pela juíza. Mas os outros demais livros, né, espíritas, eles têm uma movimentação muito grande nas várias unidades prisionais. E também alguém, às vezes, não quer visitar, não tem assim, muita disposição para isso, ou disponibilidade para visita. Então, pode se habilitar dentro dos critérios, né, a escrever cartas também, ou participar da irradiação que acontece todo dia, às 6 horas da tarde, através de um link do próprio AELP. Então, são maneiras diferentes, ou fazer a capacitação para ser um visitador, né? Então, são maneiras diferentes de colaborar para que, então, o trabalho continue se desenvolvendo. Muito bom. No site da Federação Espírita Catarinense, Uhum, tem ali, né, uma página dedicada ao EUP, uhum. onde as pessoas podem acessar, né, para então saber mais detalhes sobre. Eu tô aqui nessa página, gente. Vou colocar o link dessa página nos comentários aqui, tá? Ao final a gente salva esse vídeo, fica aqui no feed da nossa associação e nos comentários eu vou incluir o site, tá? Para a gente poder acessar juntos e aprender mais a respeito desse belo trabalho. Gente, uma boa noite novamente a todos que participaram aqui com a gente. Vamos indo para a nossa prece final e agradecendo demais, assim, de coração, a participação da Maria Tereza aqui. Maria Tereza, seja muito bem-vinda mais e mais vezes ao nosso Evangelho, viu? Obrigada, eu é que agradeço pela oportunidade do trabalho. Coisa boa. Então, amigos, vamos todos juntos nos imantar aqui nessa vibração elevada, nesse espaço que a espiritualidade amiga prepara para que esse trabalho aconteça, esse nosso evangelho que segue, né, ano após ano, entrelaçando os nossos corações aos domingos à noite, nos convidando para trazer Jesus às nossas casas, aos nossos lares, e que a gente possa, através da mensagem de Jesus, estarmos mais e mais próximos do nosso Pai, do nosso Criador, seguindo a sua lei, sendo cumpridores dessa lei, tendo caridade uns com os outros, tendo fraternidade uns com os outros. E ao nos depararmos com situações que na sociedade sabemos muitas vezes não nos agradam, não condizem com aquilo que nós gostaríamos de ver, que nós possamos olhar para essas situações com os olhos de amor, assim como Jesus faz, assim como Jesus sempre fez, olhar então com as lentes do amor, não quem a pessoa é, mas quem ela tem toda a capacidade de se tornar um dia. Então, que nós possamos ser essas centelhas de luz no campo do Senhor, em todos os momentos e principalmente naqueles que são os mais desafiadores. Mais uma vez agradecemos a oportunidade desse encontro e até a próxima semana, até o próximo domingo, amigos. Estejam todos com Deus, com Jesus no coração. Uma boa semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa Muito noite para bom. Obrigada.